Vamos colocar de pé, fazer uma oração. Queria chamar aqui o Regis, fazer essa oração. Vem cá, Regis, fazer essa oração. Também o Regis, pediu o Regis para ficar ali no computador, para ir passando os slides aí para a gente. Louvado seja Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, estamos aqui agora na Tua casa para Te louvar e exaltar o Teu nome, Senhor. Senhor, estamos na escola bíblica dominical, Senhor, que o Senhor venha nos trazer o ensino da palavra, o alimento que nós realmente precisamos alimentar a nossa alma, Jesus. Abençoe a cada um que está aqui hoje, aquele que não pôde estar também, Senhor, visita ele. Cobra-nos com Teu sangue e nos dê a sabedoria, Senhor, e o entendimento da Tua palavra nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa o nosso professor e a todos que estão aqui. Louvado seja Deus. Vamos poder sentar? Sabe como é que puxa aí, né? Para cima, para baixo? Setinha, para cima, para baixo. Tá vendo aí? Só que eu pedi para você mudar, você muda, tá? Irmãos, segunda lição desse trimestre, como os irmãos já devem bastante inteirados do assunto, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, ou seja, um exemplo a ser seguido. Eu vou usar os slides aí hoje, que eu achei os slides, eu acho que os slides vai contribuir um pouquinho. Eu não gosto muito de slide quando começa a mostrar atores, aquele negócio da... Eu não sou muito... Não tem nada contra não, irmãos, fica à vontade para usar os slides. Mas os slides de hoje eu achei eles mais interessantes. Vou só jogar os slides ali, às vezes eu vou ler ali na tela, mas vamos ficar com a revista. Eu vou seguir bastante aqui, ó, os tópicos da revista, da lição de hoje, sobre a igreja de Jerusalém. E é um assunto bastante interessante. Nós estamos há 2000 anos de vida cristã, da história da igreja. E a igreja de Jerusalém, a igreja de Atos, capítulo 2 aqui, ela continuou sendo um exemplo, ela continuou sendo um farol para as igrejas locais em toda a sua época, em toda a história, para nós aqui no Brasil também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui a introdução. Eu queria pedir aos irmãos que... Se eu falar sem o microfone, fica melhor ou com o microfone? O microfone é melhor. Então tá bom. Deixa eu ler aqui a introdução. Só uma perguntinha antes de nós. Quantos tem revista que está aqui nesta manhã? Quantos tem revista? Quantos tem revista? Agora, se levantar a revista, não. Falou. Quantos leram a lição durante a semana? Alguns leram, irmãos, bastante irmãos leram a revista. Leia, irmão. Você adquire a sua revista por 17, 13 reais. E aí você não lê ela, é uma literatura. É uma literatura que vai te dar orientações baseado no que a Bíblia revela para você ficar inteirado do assunto que nós estaremos estudando todos os domingos aqui de manhã. Então você adquire a revista e guarda ela e não lê em casa, deixa para ler só aqui na igreja, né, pastor? Leia. É muito bom ler, louvado seja. Por isso que Paulo foi chamado, mano. Claro que Deus tinha um plano com Paulo. Paulo foi chamado porque o homem falava todos os idiomas da época. O hebraico, o aramaico, o grego, o latim e alguns dialetos que tinha naquela época, ele falava todos. Então Deus chamou o homem preparado nas línguas originais da época para fazer a obra, para escrever 13 cartas. Leia, pesquise. Importante. A Elza, minha irmã, foi no médico essa semana, né, Betânia? E o médico diz, a senhora leia. Ela disse, mas eu já não estou conseguindo ler mais as vistas, porque o médico disse, é bom ler, é bom para a mente, exercitar a mente, o intelecto, e é bom para a saúde. E o crente, principalmente, quando lê, pesquisa, é bom para a saúde física e a saúde espiritual. Você vai se inteirando do assunto. Amém? A igreja mãe de Jerusalém torna-se modelo para as demais igrejas
que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar determinadas práticas cristãs. Pode passar para o segundo erro? Ainda é a introdução? Continua sendo a introdução assim, ó. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo, supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Veja que esse primeiro tópico é interessante, está aqui também na revista. Ela nasce forte, cheia do Espírito Santo. É uma igreja que ela nasce de joelho, irmão. Nasce de joelho. Era uma igreja que orava. Coisa que nós estamos... Por isso que é uma igreja que é exemplo. Coisa que nós estamos descendo... estamos deixando a desejar. Nós, quando eu estou dizendo, a igreja, no mundo inteiro, por que não aqui no Brasil? Ela nasce de joelho, cheia do Espírito Santo. Só uma pergunta para nós nesta manhã. Não precisa responder. Só para você analisar. O que a igreja de Jerusalém fazia que hoje nós não estamos fazendo? Nós vamos navegar aqui. Pela graça de Deus, eu quero deixar bem à vontade os irmãos, o pastor Educardo, todos os seus pastores, para dar a sua opinião. Educardo, o que a igreja de Jerusalém fazia que nós não estamos fazendo? O que a igreja de hoje está fazendo que a igreja de Jerusalém não fazia? Uma pergunta. Vou repetir. O que a igreja de Jerusalém fazia que nós não estamos fazendo? O que nós estamos fazendo hoje, quando eu digo nós, a igreja, hoje, a atualidade, a igreja, está fazendo que a igreja de Jerusalém não fazia. É pesado, não é não? É pesado assim que eu digo. É uma reflexão profunda. A gente está vendo aí, né? Dos 15, 20 anos para cá, em toda a história da igreja sempre surgiu inovações, modismo teológico, e de uns 15, 20 anos para cá, o trem alastrou muito, né? A igreja de Jerusalém, ela nasce de joelho, nasce cheia do Espírito Santo. A primeira lição que nós tivemos aqui, eu não estava aqui, o pastor Zé do Carmo lecionou. Jesus disse assim aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestido de poder. Porque a igreja ela tinha um papel, e tem até hoje, e continua tendo até o dia do arrebatamento, um papel muito importante: pregar o Evangelho e refletir o caráter de Cristo diante da sociedade. Por isso que Jesus diz: fica aí em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos, porque vocês têm um papel muito importante a cumprir depois da minha partida. E aí nós conhecemos a história. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, porque a festa da Páscoa era 50 dias, melhor dizendo, a festa do Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes é 50 dias, o Espírito Santo desce em Jerusalém. 120 pessoas estavam no cenáculo e todos foram cheios do Espírito Santo, porque tinha um papel muito importante a cumprir, a expandir o Evangelho, os ensinamentos de Cristo. Lá estão os apóstolos, lá estão aqueles que seguiram Jesus. Ela nasce cheia da graça, ela nasce cheia do Espírito Santo, e ela nasce de joelho, caminhando de joelho, orando, ou seja, em oração. Não é que nós devemos, todas as vezes, orar de joelhos, mas a igreja vivia em oração. Por isso que nós vamos ver algumas características dessa igreja, algumas virtudes dessa igreja, o poder de Deus nessa igreja, porque ela tinha uns parâmetros que seguia, ela tinha os princípios que seguia fortemente. Por isso que ela continua sendo uma igreja exemplo, um modelo a ser seguido nos dias atuais. Em Jerusalém nasce a igreja universal, mas também nasce uma igreja local. A igreja universal, ou seja, ali nasce a igreja, aquilo que estava no coração de Deus, Deus da eternidade, o mistério, nasce ali a igreja. Mas também nasce uma igreja local, ou seja, ela permanece em Jerusalém, o evangelho é expandido, ou seja, a igreja universal hoje ela está em
todos os cantos no planeta Terra. Não estou falando de dominação, estou falando do corpo de Cristo. E essa igreja, até hoje, ela não está lá em Jerusalém, fisicamente, mas ela está aqui na palavra de Deus, os ensinamentos, aquilo que os apóstolos passaram. Mãe de Carlos, pode falar. O contrário, o contrário. Pode continuar. Põe as orações, né? São 4 pontos no versículo bem pequeno, que aí realmente era a essência da igreja, né? Sim. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, viviam em comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Vou dar uma salva de palmas para Jesus nesta manhã. Deus que abençoe a mão de Carlos. Muito boa. Deus que abençoe a mão de Carlos. Os irmãos, fiquem à vontade. Essas participação objetiva e assim, bem conclusiva, é muito importante. Pode voltar lá, Regi. Pode voltar lá na introdução. Por isso que eu disse, o que a igreja de Jerusalém fazia, o que nós não estamos fazendo hoje. É interessante, né? A igreja cristã primitiva exibia marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Pode passar. Pode ir. Primeiro tópico. Primeiro tópico. Uma igreja com sólidos alicerces. Uma igreja com fundamentos doutrinários. Uma igreja, o tópico 1 e o subtópico 1. O 1 diz assim, uma igreja com sólidos alicerces. Uma igreja com fundamentos doutrinários, ou seja, com ensinamentos baseados no que Cristo ensinou. Por isso que tinha solidez a igreja. Porque Cristo viveu seu ministério, os apóstolos viveu com Jesus durante os seus 3 anos e meio aproximadamente de ministério, aprendendo de Jesus. E os apóstolos vão passar os fundamentos inabaláveis que Jesus ensinou a eles para a igreja de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém, ela se expande, ela cresce, ela prega o evangelho em Samaria, todas as nações. E a igreja de Jerusalém, ela teve um papel e continua tendo até hoje no nosso meio. Porque a igreja de Jerusalém, ela recebe ensinamentos sólidos, vindo da parte de Cristo. Interessante, irmão, que Cristo, quando ele nasce, ele vive, se eu não me engano é Lucas capítulo 1, versículo 40, 39, diz que ele crescia em estatura, em graça e conhecimento. Jesus é judeu, irmão. A criança judaica, desde os primeiros anos, segundo ano, quando ela aprendia, ou quando ela tinha condições de aprender a Torá, os primeiros ensinamentos da Torá, ela já ia. E Jesus aprendeu, irmão. Ah, mas Jesus era Deus, não, ele aprendeu. Com 12 anos ele estava no templo, o texto sagrado diz que ele ouvia e perguntava. Então ele teve interesse de aprender no templo, como na sua humanidade, aprender, e ele repassa tudo o que ele tinha a respeito da salvação, do evangelho, do projeto de Deus para a humanidade, para os seus apóstolos. Os seus apóstolos vão passar para a igreja fundamentos inabaláveis. Não era coisa que filósofo ensinou, que teólogos fantasiados de cristão ensinou, não. Fundamentos inabaláveis para a vida cristã. Que não pode ser mudado. Pode ser estudado, pode ser interpretado e aplicado, mas jamais ser mudado. Era isso que a igreja vivia. Diz que todos viviam, né? A doutrina dos apóstolos,
É a doutrina de Cristo. Bom, os apóstolos, quando o texto sagrado diz, e todos permanecendo na doutrina dos apóstolos, não é que a doutrina é dos apóstolos, não. Os apóstolos não tinham doutrina. É que eles repassam aquilo que Cristo ensinou para eles. Porque a Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada. Então os apóstolos estão integralmente, literalmente, repassando aquilo que Cristo passou para eles. Por isso que Lucas vai descrever a história da igreja, a história da igreja, ele vai usar doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos estão em atividade, passando aquilo que Cristo passou para eles. Passando aquilo, e os apóstolos viveram experiências com Cristo. A igreja de Jerusalém não é perfeita. Nós não estamos aqui diante de uma igreja, de Atos dos Apóstolos, que é perfeita. Não tem igreja perfeita, irmão. Não, ela não é perfeita. Ela é uma igreja sólida, é uma igreja que tem ensinamentos, é uma igreja que tem princípios, é uma igreja que tem ética, é uma igreja que reflete o caráter de Cristo, aquela sociedade, tanto no meio judaico como no meio gentílico. A gente vai ver o batismo, a gente vai ver os derramamentos do Espírito Santo, que tinha várias nações no dia de Pentecostes, mas ela reflete, mas ela não é perfeita. Às vezes que vai surgir problema com as viúvas, com aqueles que precisavam ser cuidados, as mais idosas, é preciso de levantar um diaconato para cuidar disso. Ou seja, a igreja ela tinha os seus problemas, ela tinha as suas barreiras, ou as suas conquistas diante de uma sociedade também problemática daquela época, a vencer. A igreja não era perfeita. Alguém pode ler para mim Mateus capítulo 4, versículo 23? E outro bem rapidinho para nós, rapidinho assim, tranquilo, irmão. Atos 1, 2. Primeiro Mateus 4, 23. Nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha aí, Jesus percorria na sinagoga, pregando o evangelho, obrigado, irmã Helena, e ensinando e curando as enfermidades. Os milagres de Jesus eram uma pedagogia, era o ensino também. Não era só o ensino de Jesus verbal, que ensinava os apóstolos e que ensinava aquelas pessoas daquela época. Os milagres de Jesus também eram os ensinamentos. Ou seja, se completava. Ensinamento, palavra, revelação da palavra que Jesus trazia da parte do Pai, mas também tinha milagre que ensinava as pessoas a respeito do reino de Deus. Ah, Deus de mistérios. A gente percebe um desequilíbrio, se dá muita ênfase aos dons, às curas, mas o evangelho, a palavra revelada, não tem tido ensinado em alguns grupos e alguns segmentos evangélicos. Milagre é bom, cura é bom. A minha esposa foi curada de reumatismo no sangue. Eita glória! E o milagre que Jesus fez na vida dela trouxe revelação para mim, ensinamento. Eu falei, esse Jesus é bom. Eu não quero saber dos crentes, mas eu vou para a igreja. Fui para a igreja, levantei a mão e aceitei Jesus como meu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Quem abriu Atos, capítulo 1, versículo 2. Aí Lucas que está escrevendo Atos, né? O apóstolo que escolherá foi elevado às alturas. Veja que tinha a base doutrinária, o ensinamento de Jesus. Não era só uma experiência espiritual, não era só uma experiência de batismo, não era só uma experiência de uma cura, não era só uma experiência de uma revelação ou de uma profecia, tinha uma base doutrinária que segurava essa igreja e que fazia dessa igreja uma igreja forte e uma igreja de exemplo a ser seguida. Tinha uma base doutrinária. Por quê? Porque nós lemos aqui Mateus 4, 23 e Atos, que Jesus ensinava na sinagoga. Havia aproximadamente 300 a 350 sinagogas na época de Jesus.
lei era bem estudada. Os rabinos, os escribas estudavam muito, sem entendimento, mas estudavam. E Jesus frequentou muita sinagoga. Jesus, pelo menos até onde a gente conhece, me parece, deve ter ido mais alguma vez, mas pelo menos ele foi só 2 vezes no templo em Jerusalém. Porque em Jerusalém era o lugar do sacrifício, era o lugar das ofertas, o lugar de estudar a Torá, de estudar os profetas, era a sinagoga, porque as sinagogas foram oriundas do cativeiro na Babilônia, onde o judeu não tinha a adorar, então eles reuniam nas suas casas e adoravam e glorificavam a Deus, aí trouxeram aquele modelo de reunião, e aí implantaram em Jerusalém, surgiram a sinagoga a partir daí. A gente vai ver sempre Jesus nas sinagogas, aprendendo, interesse de aprender, de ensinar. Melhor dizendo, louvado seja Deus. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada, que refletia a prática e os ensinamentos dos apóstolos aos seus membros. A igreja de Jerusalém refletia o quê? Bem forte. A igreja de Jerusalém refletia o quê? Caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Sem fazer propaganda, sem levantar, mas eu sou crente, não. Refletir o caráter de Cristo no falar, no agir, no proceder, no trabalho, no seu negócio, nas suas atividades. Refletir o caráter de Cristo. Por isso que os crentes vão chamar de Cristo. A Bíblia, Atos dos Apóstolos, vai falar que vai chamar os irmãos de primeiros cristãos, não é isso? Pequenos Cristo, né? Pequenos Cristo. Por quê? Porque a igreja refletiu o caráter de Cristo. Não é só uma experiência. Uma igreja genuinamente cristã, ela tem uma base doutrinária bíblica em conjunto com os ensinamentos de Jesus. Ou seja, ao lado de Jesus. Uma igreja doutrinária bíblica, ela tem um ensinamento de Jesus. Ou seja, ela é uma igreja cristocêntrica. Ela é uma igreja que não abandona, não reflete outro tipo de ensinamento que não seja o de Cristo. Nós temos nossos líderes. Bom, o pastor Zé de Carvalho está aqui representando o pastor Josué, mas a pastora Elaine. É o pastor Josué, a pastora Elaine, a pastora Simone, que são os pastores máximos da nossa igreja. Mas o pastor Zé de Carvalho está aqui representando. E são nossos pastores. Quanto para dar uma salva de palmas para eles nesta manhã? Mas a igreja não está aqui para aprender o que o pastor Josué ensina, no sentido dele mesmo, até mesmo porque ele não ensina. Eu estou dando só um exemplo. Como a gente vê muito por aí. Né? Nós estamos aqui para aprender de Cristo com o nosso pastor, com nossos pastores, com nossos professores. Estamos aqui para aprender de Cristo com o nosso pastor presidente, que sempre passa o caráter de Cristo para o nosso campo. Louvado seja o nome do Senhor. É isso. Perseverava na doutrina dos apóstolos. A expressão, ou dois, a expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem disciplinada. Perseverava na doutrina, ou seja, perseverava naquilo que os apóstolos aprenderam de Cristo, os apóstolos estão passando aquilo que eles aprenderam de Cristo. Perseverava. Ou seja, permanecia naquilo que os apóstolos ensinou e que passou. Será que a igreja hoje, quando eu digo a igreja, eu estou falando a igreja no geral, está permanecendo naquilo que a igreja de Jerusalém ensinou? O que nós estamos hoje, de acordo, nós estamos hoje. O que a igreja de Jerusalém fazia, que nós não estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, que a igreja de Jerusalém não fazia? Perseverava na doutrina fundamental. A Bíblia é recheada de doutrinas. Doutrina não é ordem, não é apontar o dedo, é explanar o que a Bíblia revela para mim e para você. Pecado, justificação, regeneração, salvação, santificação, inferno, demônio, céu. Irmão, são vários princípios
igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir outros o que aprendeu. Outra coisa, irmão, rapidinho aqui, eu não estou aqui, eu estou aqui para botar dedo para ninguém, mas você veja bem, irmão, só tem algo para passar para frente quando você tira tempo para aprender. E ninguém, eu não sou, mano, pelo amor de Deus, eu estou aqui, irmão, aprendendo, porque a revelação ela é progressiva. Até o dia do arrebatamento você está aprendendo e não vai aprender nada, porque toda a sabedoria parte dele, para a glória dele, para o louvor dele. Mas permanecia naquilo que aprendeu. Ou seja, a igreja, como nesta manhã, tirava tempo para ouvir os apóstolos, e os apóstolos dedicavam na doutrina, nos ensinamentos que Cristo ensinou a eles. Que bom, que maravilha que nós estamos aqui nesta manhã num bom número de irmãos, mas a igreja poderia estar cheia, lotada, para aprender daquele que é o mestre dos mestres, Senhor do Senhor e o Salvador da minha alma e da tua alma. Aprender dele, tirar um tempinho. Então permanecia, perseverava na doutrina dos apóstolos. É uma igreja que orava, que separava. No Antigo Testamento, a palavra oração ela aparece cerca de 70 a 75 vezes, só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra oração ela aparece cerca de 85 a 90 vezes. O povo orava, os judeus oravam, os apóstolos oravam, a igreja primitiva orava. Aí o povo tinha desejo de aprender e de praticar, de viver e transmitir o caráter de Cristo automaticamente. Quando você ora, quando você jejuma, quando você consagra. Como eu disse, a igreja não era perfeita. Não tem ninguém aqui perfeito. Mas quando você se dedica e ora e separa para Deus, o caráter de Cristo, a imagem de Cristo refletirá através de você a sociedade automaticamente. Automaticamente. É por isso que ela é uma igreja. Quer dizer, o povo orava. Vivia em oração. Vivia. Deixa eu ler o tópico 2 aqui. A parte 1 do tópico 2. A parte 2 do tópico 1. Perseverava na doutrina dos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina, traduzida para o termo grego, é didaquê, que significa ensinar. Ensinar, irmão, é passar conhecimento. Como que um professor da escola dominical vai passar conhecimento que ele só lê revista no dia que vai ministrar? Terá, shuricanto e caná, shurimicanto. Estou falando de mim mesmo, irmão. É eu, estou apontando o dedo para mim. Ensinar é passar conhecimento. E conhecimento você adquire separando para estudar, seja no secular e seja aqui no espiritual. Como que você vai ser um advogado? Está aqui, por excelência, aqui o nosso advogado, aqui nesta manhã. E me corrige aí, porque tem curso graduado, a gente está aqui aprendendo. Como é que ele vai exercer a sua advocacia se não estudou, não preparou, não passou na OAB e não vai continuar estudando? Porque as leis mudam de mês em mês no Brasil e no mundo. É passar conhecimento. Instruir, mostrar o caminho. Eles passavam conhecimento e mostravam o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Era isso que eles passavam, pai. Por isso que a igreja absorvia. A igreja nasce no fogo, nasce de joelho, nasce cheia do Espírito Santo, louvado. E aí você pode, mas era a igreja de Jerusalém, Jesus recentemente tinha ali, não. Jesus continua no meio da igreja, ele está aqui nesta manhã. Você pode dar uma salva de palmas para ele, louvado seja o nome do Senhor. Ele continua aqui nesta manhã. Basta orar, basta buscar e sentir a presença dele. Ele vai te instruir, ele vai te ensinar. Tem a ver portanto, com o discipulado cristão. O discipulado é alguém que consegue produzir isto e levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo e a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vive isso a fim de transmitir a outros que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue.
Veja, a última parte desse tópico, a última frase aqui, dessa parte 2 do tópico 1, olha o que diz. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada e nem tampouco discipular. E aí, irmão, aí o negócio aperta para todo mundo. Porque tem muitos que não interessam em ser discipulados, não interessam em aprender. E tem muitos também que não interessam em ensinar. Ou seja, acha que Deus vai revelar no estralar de dedo aquilo que Ele tem para toda a eternidade, para mim e para você. Se ela não é discipulada, ou seja, se ela não aprende, como é que ela vai se discipular? Se eu não me preparo a lição, se eu não me preparo para a mensagem, se eu não me preparo aqui para dar uma saudação. Quando eu digo aqui, não estou falando que não é ser esperto, interpretar, não, estou falando separar para Deus, aprender de Deus, principalmente a liderança. Muito achismo, essa expressão é forte para o nosso meio. Eu acho, eu penso, pode até achar, encontra eco nas escrituras, encontra base bíblica para aquilo que eu acho, porque interpretar, você interpreta, porque a interpretação não é exegese e homilética, você vai atrás dos costumes, das tradições, da cultura da época, e lendo o texto, algumas coisas você vai encaixar. A aplicação, você pode fazer aplicação, mas bate com a Bíblia, encontra eco nas escrituras? A igreja era sólida, elas observavam isso, perseveravam. Olha que os ensinamentos dos apóstolos eram cristocêntricos. Não é igual nós estamos vivendo hoje, nesse mundo odierno dessa época, essa época contemporânea em que muitas doutrinas de homens, ensinamento de homens. A gente vai falar um pouquinho aqui na frente. Uma igreja que vivia unida na oração. Pedro e João subiam ao templo formoso a hora nona da oração. Subiam juntos, orando. Tinha um coxo lá que já vivia há muitos anos. Pedro disse, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Dois apóstolos, irmão, de temperamento totalmente adverso um do outro. Pedro era explosivo, enérgico, qualquer coisinha cortava a orelha. Pedro era calmo, tranquilo, sereno. Mas os 12 estavam juntos num só propósito, num só objetivo: buscar a face daquele que tudo pode, para fazer milagre na vida da igreja, para pregar o evangelho na vida das pessoas e fazer milagre na vida da igreja. Aí ele diz, nós não temos ouro e nem prata. Olha, o templo aí, reformado por Herodes, é banhado de ouro, as cortinas é importada, o mármore veio, eu esqueci o nome do país, veio, mas nós não temos o que esse templo tem, mas nós temos Jesus, e é no nome dele que você vai levantar. E aí o coxo, louvado seja Deus, diz que levanta e sacode a poeira, eu estou conjecturando, entra no templo adorando e glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que a igreja de Jerusalém tinha, que eu e você hoje não temos. Tinha tempo para Deus, tinha comunhão, apesar da diferença. Pode passar. O terceiro. É um assunto interessante, né? Às vezes a gente olha assim, mas é bastante forte isso aqui, irmão. Uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Na maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência a relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim perseverava na comunhão, tendo o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Não tinha muita diferença. Encostou com o carrão ali, nossa, o banco para ele é esse aqui. Eu estou só dando um exemplo, irmão.
Todo mundo era igual. O empresário chegava e ele adorava a Deus junto com aqueles que eram pobres, que não tinha casa, que não tinha comido. O funcionário público chegava na igreja e adorava a Deus juntamente com todos. Era todo mundo, o relacionamento era interpessoal. Todo mundo considerava um igual aos outros, porque sabia que o reino, eles foram enxertados no reino de Deus, por meio do sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, quando ele entra na minha vida e na sua vida, por meio da salvação do sangue dele, ele nivela todos nós numa posição só. Espiritualmente falando. O rico continua sendo rico, mas na presença de Deus, ele é igualzinho àquele que não tem nada, ou que tem pouco. A igreja vivia um relacionamento muito bonito. Não era dado privilégio para tal ou para outro. Tinha um relacionamento muito bonito. Os apóstolos que aprenderam de Jesus não se vangloriavam por ter andado com Jesus. Quem se convertia recentemente se aproximava dos apóstolos e aprendia deles, mas os apóstolos não transmitiam um ar de grandeza, de ego que nós estamos vivendo hoje, o egocentrismo, ou seja, o homem no centro e Cristo na periferia. Até no meio da igreja nós também. Quando eu digo periferia, é que as pessoas estão isso nos púlpitos, por aí afora. Perseverava na comunhão, tendo o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Ei, irmão, o ser humano, eu sou leigo, eu vou tentar aqui. O ser humano, ele, segundo a ciência, ele é fleumático, não é? Ele é explosivo, ele é calmo, ele é melancólico. Vocês parece que é 4 aí que se identificam. Tem um melancólico, tem um fleumático, tem um explosivo. Pedro é explosivo. Então tem isso, não é irmão, Ed, né? Irmão, aí o irmão é mais explosivo, qualquer coisinha, às vezes ele, não sabe o que ele passou no emprego, o que ele passou, está passando, aí às vezes uma hora ele não me dá atenção, ou ele fala alguma coisa que não... Irmão, é meu irmão em Cristo Jesus, independente se ele é um pouco meio fleumático, ou se ele é meio explosivo, eu vou abraçar ele, porque nós vamos orar no céu junto, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é calmo, aquele que é calminho, que é melancólico, que olha para a gente com vergonha e vai embora para a igreja, vai embora, termina o culto, vai embora sem cumprimentar ninguém, é porque é o jeito dele, irmão. Abraça ele, diz para ele que Jesus ama ele e que nós vamos morar no céu. A igreja tinha um relacionamento bonito. Nós não somos perfeitos, irmão. Tem vezes que eu estou na rua e a minha esposa brinca, como é que você fica na rua falando, cabeça baixa, e tem vezes que eu estou na rua e o irmão diz, ei, irmão Zé Adão, aí eu assusto, o que foi, você está desligado, né? Mas não é porque a gente não quer cumprimentar, é porque a gente é meio desligado mesmo, irmão. Mas o irmão cumprimenta, é assim. Se o irmão passou por você, se a irmã passou por você, ou se alguém falou alguma coisa, se relacione. Me permita aqui, irmão presbítero, irmão Elias, o nosso Takayama de hoje, esse baixinho aí. Ele mandou uma mensagem para mim que eu guardei ela no meu coração. E tem mensagens que ele sempre manda algumas mensagens para mim. Ele diz assim, se os homens falarem mal de você, viva de uma forma que as pessoas não acreditem neles. É forte, não é? Se os homens falarem mal de você, viva de uma forma que as pessoas não acreditem neles. Eita glória. Crítica, ela é construtiva e não construtiva. E todas elas é bem-vinda. Basta eu absorver elas e caminhar, refletindo o caráter de Cristo. Independente da crítica, independente do que está falando, eu vou refletir o caráter de Cristo. E se em alguma coisa eu estou desejando a desejar, na minha caminhada, no meu lar, na minha família, no meu casamento, e aqui na igreja, o Espírito Santo que entrou na minha vida e entrou na sua vida, vai mudar o meu modo de ser, louvado seja o nome do Senhor. Mas para tanto eu tenho que perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, perseverar nos ensinamentos de Cristo, porque Ele que é o professor por excelência. Pode passar? Uma igreja piedosa, a mesma igreja que perseverava
na doutrina dos apóstolos, na comunhão, eram a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava, assim Pedro e João, eu até adiantei aqui, foram ao templo, na hora nona da oração. Eles iam junto, uma igreja piedosa, uma igreja que sentia a dor do próximo, do outro. Se alegrava no jantar, se alegrava aqui na galinhada, se alegrava aqui na virada de ano, mas também tinha uma vida piedosa de viver em comunhão e aproximar daqueles que necessitavam. A igreja tinha isso. Vendia tudo e dava aos pobres e contribuía. Era uma igreja. Tópico 3 para nós, senão não vai dar tempo. Ixi, já foi. Eu acho que é interessante. Acho interessante esse tópico 2. Eu vou ser um pouquinho rápido, mas bem objetivo no 2. Vivia o batismo. Tópico 2, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Nós temos aí algum segmento que batizam criança, cristã, crente mesmo, que batizam criança, mas a Bíblia diz que tem que crer para ser batizado. Eu não vou entrar nesse detalhe. Na antiga aliança tinha a purificação por meio da água, se não me engano, Levítico capítulo 10, por ali, 8, 10, a seguir, a falar sobre. Era uma ordenança da lei, era um ritual que tinha que passar, purificar. O sacerdote chegava na bacia, passava pelo altar de sacrifício, onde matava o animal, sacrificava o animal, o sacerdote caminhava para frente, tinha água da purificação, a bacia feita de bronze. É lindo, irmão. A bacia foi feita de bronze. Sabe de onde veio os utensílios para fazer a bacia? De bronze no tabernáculo. Os utensílios que as mulheres via quando ia pentear o cabelo, embelezar. Quando for fazer oferta, elas abriram mão dos espelhos, abriram mão daquilo que elas ficavam olhando, ficavam se embelezando. A prioridade é ele. Né? Ela não tinha vaidade. Ou seja, aplicando, as mulheres dizem assim, nós vamos dar os nossos espelhos, porque a bacia de bronze refletia o rosto do sumo sacerdote. Uma tarja de lâmina de ouro, na testa escrito, santidade ao Senhor, como sumo sacerdote. E o sacerdote abaixava na testa. Refletia na água, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. A água simboliza a palavra. Né? Louvado seja Deus. O batismo. Então, o batismo tinha essa. Aí o batismo na nova aliança, nós sabemos, é imersão. Né? É imersão. Veja que a igreja cresce, o evangelho é pregado, reflete, os apóstolos refletem o ensinamento de Cristo, aí a gente vai ver 3 mil almas se convertendo. Já imaginou? 3 mil almas se batizando num dia só, ou no 2, 3 dias? Né? Pastor, a última aí deve ter batizado uns 150, 200 lá na sede, mas eu me lembro de ter batizado até 300, 350 pessoas lá na sede, há uns anos atrás. Não sei se essa quantidade ainda continua, mas 3 mil almas batizadas. Ou seja, mergulhar na água se aponta para a morte, o sepultamento de Cristo e a ressurreição dele. O cristão, por meio do batismo, é enxertado no corpo de Cristo. Diante da sociedade, é um ato, não é um sacramento, é um mandamento diante da sociedade que identifica ou que passa para a sociedade que eu agora pertenço a um determinado segmento que serve a Jesus e que tem Jesus como cabeça, como líder. Esse é o batismo. Esse é o batismo. Mergulhar na água aponta para o sepultamento de Cristo. Quando eu mergulho na água, isso já quer dizer que eu aceitei Jesus, que eu estou sendo regenerado e eu quero ser a minha vida, o meu passado tem que ficar lá dentro da água e eu ressurjo dela com um novo caráter, com um novo proceder, refletindo a imagem de Cristo. Porque Cristo desceu à sepultura e ressurgiu.
nós devemos ser batizados também. Aí, eu fui batizado aqui, irmão. Aqui descendo aqui, ali, ó, do Solinho ali, aquele supermercado ali embaixo. Atravessando por... Fui batizado ali, irmão. Fui batizado ali. Ó. No dia que eu batizei, foi uns 3 ou 4, não foi? Ô, irmão, mas que dia feliz, que dia alegre, louvado seja o nome do Senhor. Fui batizado ali, naquela época, aquela água ali era limpinha. Isso tem 28 anos que eu desci as águas. O novo José Adão saiu das águas, pecador, falho, negligente, mas que a graça de Deus não me abandonou. É isso que eu glorifico a Ele e exalto a Ele todos os dias. Porque, por mim, eu não estaria aqui nesta manhã. A ceia do Senhor. Batizar, você vai ver no texto aqui, não vamos perder muito, não vamos ler, porque senão a gente batizava e também participava da ceia. Paulo vai falar da ceia em 1 Coríntios capítulo 11, né? E a ceia, bem rapidinho, a ceia na época, a ceia era comida mesmo, irmão. Era mesa farta, era arroz, lá não tinha arroz, né? Era comida mesmo a ceia naquela época. Era refeição mesmo. Claro que antes de partir para a refeição, que era uma comunhão, que era uma koinonia, eles pegavam o pão e pegavam o vinho e tomavam dele. Porque o pão e o vinho apontam para o sacrifício de Cristo e nós devemos relembrar até que Ele venha. Por isso que Paulo vai dizer lá nas suas últimas palavras em Atos, em 1 Coríntios capítulo 11, dizem, uns esperam pelos outros, é porque estavam chegando as pessoas com fome, uns vinham com fome, não alimentavam em casa, chegavam e comiam antes da que os outros demais chegarem. Outros pegavam o pão, que primeiro pegava o pão, alimentava, que apontava para o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, tinha esse ato ali na ceia. Mas depois toda a igreja estava reunida ao redor de uma mesa e fazia as suas refeições. A ceia, irmão, era uma comunhão. Aí chegava aqueles mais cedo, fazia o ritual do pão e do vinho e partia para o come e bebe. E tinha muitos que comia, e os que chegavam depois não tinha pão, não tinha comida para comer. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja? Vocês estão participando da ceia, mas de forma desordenada. Uns estão chegando, não têm o que comer. Outros de vocês estão chegando com fome. Você pode ver o texto lá. Ou seja, sabe o que era que Paulo estava dizendo? Ele falou assim, você deveria repartir a comida. Pegar o prato, servir para o outro. Pegar a carne e pôr no prato do outro. Eu estou conjecturando. É um servindo ao outro, é um alimentando o outro, é um colocando a mesa para um ou outro. Vocês não estão fazendo isso. Os que chegam primeiro, come, e farta e vai embora. Irmão, quando eu pego a ceia aqui, e pego o pão, e pego o vinho, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, que aponta para o sacrifício de Cristo, que me enxertou no reino de Cristo, e nessa igreja maravilhosa, eu tenho que abraçar o irmão, eu tenho que olhar para o irmão, eu tenho que sentir amor por ele, louvado, e se possível, servir a ele na beleza da santidade que vive e reina para todo o céu. Ir lá, dar o pão para ele, e não só isso, se ele precisar da minha ajuda, pegar o carro, levar ele no médico, visitar no hospital, levar uma cesta na casa dele, como a pastora, como nós fazemos aqui, e nós estamos aqui de parabéns. Salva de palmas para a igreja Jardim Guanabara 2, eu não estou aqui apontando o dedo para nós, eu estou aqui apontando que nós devemos fazer muita coisa. Isso era ser, irmão. Paulo está dizendo, olha, vocês estão comendo individualmente, participando da ceia individualmente. A ceia não é para participar individualmente, a menos aqueles que ficam nas suas casas devido à enfermidade ou viagem ou outra. Mas principalmente koinonia, comunhão. Porque os apóstolos estão passando aquilo que eles viveram com Cristo. Eles viveram intensamente 3 anos e meio a comunhão com o Mestre, com Jesus. Eles viveram intensamente 24 horas com Jesus. Eles estão passando comunhão. E Paulo, que não viveu com Jesus, mas aprendeu de Jesus, vai passar isso para a igreja. Então a ceia é isso. Hoje, nós não temos refeições assim, mas a ceia tinha suas refeições lá. Uma igreja modelo.
igreja reverente e cheia do Espírito Santo. Deixa eu ver se eu notei alguma coisa aqui. Havia temor, respeito pelo sagrado. Temor. Uma igreja reverente e cheia dos dons. Por que a igreja era cheia dos dons? Por que a igreja, os apóstolos oravam e as pessoas são curadas? A igreja cresce cheia da graça e continua sendo cheia da graça e fazendo milagres. Porque era uma igreja reverente. Observava a palavra de Deus. O pastor me permite aqui, com todo respeito e temor. Aqui na Santa Ceia, e em alguns cultos, nós temos um período de oração, né? 8 minutos, 10 minutos. A gente fica assim um pouquinho triste, mas não contrariado nem com raiva de ninguém, mano. Mas a gente fica um pouquinho triste porque a gente tira 8, 10 minutos de oração aqui, e quando a gente levanta da oração, só 20% da igreja está orando. Uns estão andando para lá para cá, outros estão com o celular na mão, e nós, os obreiros aqui, e as irmãs e outros, estão andando dentro da igreja. Como é que vai acontecer milagre, irmão? Como é que vai acontecer cura, irmão? Oi? Chega nem 20%. Irmão, é uma tristeza, irmão. Uma igreja, irmão, uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, uma igreja reverente e cheia, reverente e cheia. O pastor está pregando, irmão, um está falando lá na frente, outro está conversando, outro está vendendo a blusa, outro está falando, o sapato dele é bonito, outro você comprou. Não, eu estou dando exemplo, irmão. Irmão, aqui é lugar de adoração. Se haver reverência, haverá manifestação para a pessoa ser curada, batismo com o Espírito Santo, louvado seja Deus. Eu passei o final de ano, me permita aqui com muito respeito, eu passei o final de ano, essa virada de ano numa igreja no interior, 500 e poucas pessoas dentro do templo. Quando for o período de oração, aproximadamente 20 minutos de oração, entre a virada do ano e o início do ano, final do ano que estava, não ficou ninguém, nem criança, nem jovem de pé. Todas, a igreja grande, todo mundo dobrou o joelho. Sabe quem ficou de pé? Os diáconos que o pastor pediu. Olha, diáconos, você diáconos cooperador, fica nos corredores para observar se tudo está normal. Quero todo mundo orando. Eira, machuri, me canta. 500 e poucas pessoas naquele templo, dobrando o joelho, irmão. E quando alguém fazia um movimento ou outro, que às vezes o diácono achava um pouco meio, ele aproximava com sabedoria, como o coisa não estava vendo nada, mas todo mundo orando. Eita, glória. Quando ia cantar, quando o povo ia cantar, umas irmãs foram cantar lá, meu Deus do céu. Aleluia, glórias a Deus. Eu não estou falando aqui de nós, não, estou falando que nós, a igreja, devemos. Aí os dons se manifestam, aí a cura vem. Uma igreja acolhedora, acolhia todos, independente do grau de instrução. Ah, está chegando aí o teólogo fulano de tal, que foi formado. Não, a igreja acolhia todo mundo igual. Não, chegou o advogado tal, o Ed Carlos, agora ele vai sentar no lugar do pastor. Permita aqui. Não, a igreja acolhia todo mundo iguais. Todo mundo era igual, todo mundo. Não era porque o fulano de tal chegou na igreja e ele, não, ele vai ter que sentar nas milhas, porque é o fulano de tal. Não, irmão, todo mundo igual. Acolhedor, acolhia todo mundo igual. Não havia promoção por salário, por dinheiro ou por posição na sociedade. Não havia isso. Era uma igreja que acolhia todo mundo igual, no nível igual, e todo mundo sentia a graça de Deus. E aquele que ia se destacando no ministério, se destacava no ministério, na sociedade, no seu serviço secular, e Deus operava na vida do mundo, e eles permaneciam simples e unidos. Era machuricanto e canachuribicanto. Se Deus te abençoar, irmão, se Deus te abençoar com carrão zero e com a empresa grande, o dia que chegar um irmãozinho simples lá, abraça ele e diz, vem tomar um café comigo aqui. É assim que Jesus agrada.
E se Deus não operar, não abençoar você também, continua na sua simplicidade, porque lá no céu, louvado seja Deus, seremos todo mundo igual. Aí você está achando que lá no céu será, você, não, a Bíblia, Paulo vai falar sobre os galadores, né, de prata, de palha, por aí, né? Ei, você será, o seu galardão será avaliado naquele dia se você fez com amor, com dedicação. Não é quantidade. Se for assim, Paulo já está sentado lá acima de Jesus. Claro que Jesus é exemplo. É com qualidade, é com amor e com dedicação. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja adoradora. Não havia preferência de A ou B. Ainda voltando nessa questão de acolhedora. Uma igreja provedora de todos. Não havia premiação. Não, mas aquilo lá não. Ela acolhia todos de forma igual. Uma igreja adoradora. Aí eu notei algumas coisas aqui. O paralítico, né, que foi eu já citei. Uma adoração cristocêntrica. Uma igreja cristocêntrica, irmão. Pega o inário dos judeus, que é o Salmo, 150 salmos. Pega o inário dos judeus, irmão. O inário dos judeus é os salmos, irmão. Eles cantam na sinagoga, cantam até hoje, cantavam no templo. Você vai ver que o inário dos judeus, que é o salmo, que é a palavra de Deus, ela é cristocêntrica, ele é exalta Deus, exalta o Messias, antes de ser encarnado, vai falar de... E o nosso hino hoje, irmão, a nossa adoração hoje. Ela é cristocêntrica. O adorador, irmão, ele reconhecia o senhorio de Cristo naquela época. Ele não adorava para apresentar o seu CD, ou o seu hino, ou a sua composição da melodia do seu. Não, ele adorava porque reconhecia que ele estava ali adorando, porque um dia ele morreu por ele, louvado seja Deus. Entrou na vida dele e ele está adorando porque Cristo está na vida dele. Não havia apresentação, não havia show, irmão, não havia show. Havia adoração, reverência. Sabe o que é adorar? É reverenciar e reconhecer a Ele grande, poderoso e que nós não somos nada. Só para encerrar mais um minuto. Uma adoração cristocêntrica, uma adoração em que as habilidades são colocadas de lado. Uma adoração na igreja primitiva em que a habilidade de chamar atenção, de mover com o sentimento da plateia. Não tinha isso, irmão. Não tinha habilidade. Tinha a unção de Deus. Tinha a presença de Deus na vida do adorador. Por isso que adorava, e as pessoas paravam. Não tinha apresentar a minha retórica de composição de música. Não tinha isso. A rádio da época não dava preferência só para os músicos que congregavam com eles. Eu estou conjecturando para os dias de hoje. Passavam louvores, independente de quem tinha composto o hino, louvado seja o nome do Senhor. Exortação é do Cristo. Ou seja, o adorador é aquele que rende louvores a Cristo. Irmãos, quantos podem dar uma salva de palmas para Jesus nesta manhã? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? União e o amor, né? Que os irmãos são muito unidos, né? Tentam sempre se ajudar, né? De uma forma ou de outra, né? Que eu orei, né? Falei, Jesus, é lá mesmo que o Senhor quer que eu continue a minha jornada, né? E veio essas coisas nos meus pensamentos, né? E claro, né? Que os irmãos também de fé que a gente sempre conviveu, né? Que a gente tem amor, né? Mas isso aí é muito importante mesmo. A gente está sempre unido, nos ajudando em tudo aquilo que a gente pode,
né, se doer pela dor do outro, né, nas simples coisas o Senhor tem sempre visto tudo, né, e honra a gente, né, e fica feliz com as nossas atitudes, em ajudar, em estar unido, né, isso que eu peço sempre para o Senhor nas minhas orações, que possamos estar sempre unidos em uma só fé, em um só amor, em uma só esperança, esperando a volta do Senhor. É, isso mesmo, irmã. A igreja tinha tudo em o mesmo pensamento, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, o mesmo pensamento. Vamos colocar de pé? Queria chamar aqui a pastora fica aqui, pastora. Louvado seja Deus. Pastor Zé do Carmo, vem cá fazer essa oração para nós. Louvado seja Deus. Os professores, nosso professor que está aqui nesta manhã, vem aqui à frente, nosso professor. Nós oramos no encerramento da escola dominical. Pode vir, Molainho. Quem mais? Das crianças, pode vir. Vem cá, Laura, você está falando que não vem? É. Oração por quem? Ah, aniversariante. Quem está fazendo? A irmã Marisa. Cadê a irmã Marisa? Pastor João Mendes. Expedita. Faz amanhã, pode vir cá à frente. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, vocês, os irmãos estão aí, levanta a mão assim para cá. Vem cá. Quem mais, Loraci? Irmão Rubem. Vem cá, irmão Rubens. Fez também? Aí, como nós falamos de união, de koinonia, de ajudar uns aos outros, você quer orar para nós aqui? E os irmãos aqui, nós aqui? Vamos estender a mão. Vamos orar pelos uns aos outros nesta manhã? Eu preciso da oração dos irmãos. Eu preciso da oração. Na minha vida secular, na minha vida espiritual, na minha vida conjugal, na minha vida familiar. Eu preciso. Ore por mim, irmã. Ei, irmãs, ore por mim. Ei, jovem, quando você for orar na sua casa, lembre de mim. Eu preciso da tua oração. E a sua oração tem ajudado muito. Pastor Zé do Carmo. Senhor Deus, eterno Pai que estás no céu, neste momento, Senhor Deus, aqui estamos na tua presença. Esteja, Senhor Deus, nos abençoando, dando a tua graça, cada dia, cada momento, Senhor Deus, da nossa vida. Que a tua unção, a tua graça, Senhor Deus, possa ser derramada, Senhor, sobre a vida, Deus, de cada um dos teus servos. Senhor Deus, vem nos encher do teu poder, nos encher da tua graça. Vem nos encher, meu Deus amado, cada dia mais, Senhor Deus amado, de unção. Abençoa a tua igreja para que possamos continuar firme neste propósito, te servindo, te adorando, glorificando o teu nome, Senhor. Deus, e assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Zé do Carmo. Pode aplaudir, irmão, pode aplaudir o Senhor. A irmã Dilma vai louvar a Deus. A irmã Dilma vai louvar a Deus. E o nosso pastor Zé de Carvalho disse que ela vai louvar a Deus com um hino que encaixa bem com o assunto dessa. Aí depois a nossa secretária, senta aí, irmão. O clima tá bom, tá fresquinho. Aquela carninha lá abençoada, a panela de pressão já está lá já esperando. A Laroci já temperou um peito de vaca lá, uma carne para cozinhar. Eu disse para você, já temperou? Eu disse, eu vou temperar. Eu já estou até sentindo o cheiro dela. Mas enquanto não coloca no fogão, eu estou aqui para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Dilma. Amém, Jesus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristã. É um exemplo pra mim, verdadeira lição.
chegavam no céu com a vitória nas mãos. Verdadeira missão. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder este povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder este povo, coração em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Deus, glória a Deus. Palmas para o Senhor. Convidar a Elaine para ficar aqui perto de mim. A secretária já pode vir para cá. Enquanto a secretária já prepara, eu não podia ficar sem agradecer a Deus. Fica aqui junto comigo, Elaine, por favor. Por eu estar nesse momento, nesse dia tão importante, junto com esse povo tão temente ao Senhor, como foi ministrado. Falando em temente a Deus, já está acertado com a mocidade, que hoje é culto de jovens, e o culto vai iniciar com oração. Viu, pastor Zé do Carmo? E não com 20%, precisa ser pelo menos 50%. 51%, pelo menos 51% para ficar no azul, né? Então, meu irmão, minha irmã, você que ama os trabalhos de jovens, e todos nós amamos, vamos estar aqui às 18 em ponto. Os jovens... antes das 18, para que às 18 em ponto, se o grupo estiver ensaiando, aí eles encerram, a gente ajoelha, fala com Deus. Mas, minha gente, aqui tem o pastor José do Carmo e a pastora Rita, tem o pastor Zé Adão e a Loraci, tem o pastor Sebastião Francisco, mais a irmã Dilma, tem o Valdivino e a irmã que ainda não veio para casar com ele, mas vai vir, se Deus quiser. Todos os demais pastores e toda a igreja, todos os congregados, na qual eu posso dizer
que é muito gratificante para eu e a Elaine a gente estar aqui, né, meu bem, nesse momento tão importante, passando esse momento tão importante, que me faz lembrar da próxima lição de domingo que vem, que vai falar da fidelidade na pregação do Evangelho, vai falar sobre a Escritura como prioridade. Então não falte domingo que vem, não. Vai falar sobre o Espírito Santo, o Pentecoste, e vai falar sobre a vinda, a crença, a certeza do retorno do Senhor da igreja. Então é um assunto muito importante domingo que vem. Mas também tão importante quanto é o tema que a gente começou aqui com o pastor José Adão, sobre a Assembleia de Deus no Brasil. O pastor José Adão já deu aquela abertura, falando de toda a história da Assembleia. Aí teve a terça passada, que como a gente estava na praça, a gente preferiu falar sobre aquele banquete do casamento do rei, casando seu filho, lembra? Mas se Deus quiser, se o Senhor Jesus permitir, nós vamos estar falando sobre a Assembleia de Deus e coisas muito importantes, dando continuidade que o pastor José Adão já começou a falar aqui. Isso vai ser na terça-feira que vem. Quem puder se comprometer em estar conosco aqui na terça-feira, a gente vai ficar muito feliz. Amém? Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. E a irmã Luzia vai dar a continuidade. A paz do Senhor. Relatório da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Jardim Guanabara 2. A primeira classe, Cordeirinho de Cristo, a professora Maressa, com 29%. Segunda classe e terceira classe, adolescentes e juvenil. Adolescentes com 5% de presença e juvenil com 60% de presença. Professor David. Está com a oportunidade.